bom dia, minhas amadas. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Passando aqui para desejar a vocês um excelente dia na doce presença do Altíssimo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês, a todos vocês. Peço a Deus que guarde, a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de todos os inscritos deste canal. Que Deus em Cristo Jesus, abençoe, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a vida de cada um de vocês que tem passado por aqui, que tem me dado essa força, que tem me ajudado a partilhar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amados, no dia de hoje eu quero deixar para vocês, aleluia, louvado seja Deus, uma palavra, aleluia, que fala muito comigo essa história, de Daniel, fala muito comigo. Daniel, ele foi um jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos nós sabemos que ele foi levado ali, para o cativeiro, louvado seja Deus, foi servir ao rei ali no palácio, mas não deixava de estar no cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por desobediência, do povo de Deus. Aleluia, Deus usa glórias a Jesus, o rei Nabucodonosor, para corrigir, para exortar, o seu povo. E o que me chama a atenção é que mesmo no cativeiro, aleluia, Daniel, ele não se apartou do Senhor. Tudo que ele aprendeu com os seus pais, Daniel, ele executou ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mesmo em cativeiro. Ali ele estava executando, ele estava guardando, ele estava praticando a palavra de Deus, guardando os mandamentos e estatutos do Senhor. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, e as guarda, diz lá no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, o Senhor, ele guarda também. É comparado como um homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. Vem as tempestades, vem as chuvas, vem os ventos, mas aquela casa não cai porque está edificada sobre a rocha. É assim que o Senhor, ele vê um homem que guarda os seus mandamentos. Mas aquele que não guarda é desleixado, é negligente. O Senhor também, ele diz na sua palavra que é comparado ao homem que constrói uma casa sobre a areia, e quando vem as tempestades, os vendavais, as chuvas, as lutas, as pelejas, a casa ela desaba porque ela não tem estrutura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não está firmada sobre a rocha. A história de Daniel, ela fala muito comigo porque Daniel, ele não se contaminou, Daniel, ele não se misturou. Daniel, louvado seja Deus, era fiel aos mandamentos do Senhor. Havia uma promessa na vida daquele povo, aleluia, louvado seja Deus. E Daniel sabia que o Deus dos pais deles, o Deus que havia feito a promessa, cumpriria no tempo determinado do Senhor. Já, aleluia, eles passam ali, 70 anos naquele cativeiro, são 70 anos, aleluia. Um dia Daniel, ele olha, ele vê que o cativeiro já havia terminado e ele continua, orando, louvado seja Deus, com mais intensidade ao Senhor, pedindo para que o Senhor libertasse o povo do cativeiro, já que havia terminado, havia se cumprido, aquele tempo determinado do Senhor, que eles ficariam em cativeiro. Mas, no decorrer desses anos, houve inveja, teve perseguições, sobre a vida de Daniel. Muitos decretos foram levantados para destruir a vida, de Daniel. Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz a palavra, que Daniel, ele termina os dias de vida dele ali, naquele cativeiro. Deus libertou o povo, mas Daniel ficou servindo ao outro rei, ao rei Dário, ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus ali na Babilônia, e Daniel não se contaminou. Por onde Daniel passava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, havia um testemunho, havia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a presença de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor, e todos,
ali que passava queria Daniel ao lado por causa da integridade de Daniel. Daniel era um homem íntegro. Daniel, ele não se corrompia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. E houve muitos decretos para destruir a vida de Daniel. E nós sabemos, né, bem conhecido, né, aquele decreto onde ele foi jogado, lançado ali na cova dos leões. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o Senhor, louvado seja Deus, estava com Daniel na cova dos leões. Deus não impediu, aleluia, louvado seja Deus, que Daniel não passasse pela cova. Mas Deus passou pela aquela cova junto com Daniel. Junto ali com Daniel, deu ordem aos leões que não tocasse em Daniel. Daniel, ele saiu vivo, saiu intacto, nada dele havia se quebrado, porque Deus estava ali. O nome do Senhor tinha que ser glorificado, aleluia, através da vida de Daniel. O nome do Senhor tinha que ser conhecido através da vida de Daniel. Muitos crentes hoje, por onde passa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o testemunho que deixa é de briga, de contenda, de veaco, de adúltero, prostituto, né? É esse o testemunho que deixa, mas Daniel não. Daniel, por onde ele passava, a glória do Senhor se manifestava. A mão de Deus era na vida de Daniel. Que nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não venha a ser diferente. Que nós venhamos passar o que tiver que passarmos, mas que o Senhor esteja conosco. Que nós não venhamos negar o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, Deus ele está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, jogando por terra todo decreto maligno que foi feito para destruir a tua vida, a tua história, a tua família, o teu casamento, os teus negócios. O Senhor está jogando por terra todo o decreto de Satanás. Nenhum prevalecerá. O Senhor está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, declarando a falência de todo o decreto que foi levantado contra a sua vida, contra a minha vida. Aquele decreto que foi feito no oculto, no escondido. Aquelas reuniõezinhas que foram feitas no oculto, no escondido, aqueles que planejaram a minha derrota e a sua derrota ficarão envergonhados, ficarão confundidos, como ficaram ali aquela turminha que armou para Daniel. Daniel, o rei, passou a servir ao Senhor, aleluia, através da vida de Daniel, através do testemunho de Daniel. Aquele rei também se rendeu ao Deus Altíssimo. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A gente vê os 3 jovens ali na fornalha e aquele rei também, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Nabucodonosor, adorando ao Senhor, né, louvado seja Deus, maravilhado, encantado com toda a maravilha que Deus havia feito ali dentro daquela fornalha. Né? Aquele fogo não queimou nenhum fio de cabelo daqueles jovens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por causa da integridade, por causa da fidelidade daqueles jovens para com o Senhor. Eles não negaram a fé em tempos difíceis, eles não negaram a fé no momento de angústia, eles não negaram a fé, aleluia, na hora que todos queriam a cabeça deles, eles não negaram. Simplesmente eles se renderam mais ainda ao Senhor. Eles se dobraram mais ainda ao Senhor, eles se humilharam mais ainda ao Senhor. E Deus, ele deu vitória. O que falta em nós, aleluia, nesses dias de hoje, o que falta na vida do crente nesses dias de hoje é fé, é certeza, é convicção de que Deus está conosco, de que Deus é conosco e de que a mão do Senhor